Fala galera, e aí, estamos começando aqui mais um podcast. E hoje eu tô aqui, a gente tá aqui, né, eu e o Menandro Machado. A gente tá aqui hoje com um convidado especial, convidado que vai abordar alguns temas de altíssima importância para todos nós, né, o Murilo Cardoso, ele que é especialista em finanças, né? Vou pedir para que ele se apresente melhor, fale pra gente o que é que ele faz. E aí, Murilão? Boa, galera, beleza? Bom, eu vou falar um pouco da minha história aqui. Hoje eu tenho um canal no YouTube, eu falo sobre finanças, né? O objetivo do canal do YouTube é justamente levar para as pessoas um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida no mercado financeiro, né? E tudo isso começou como o impacto, a partir do impacto que a educação financeira proporcionou em minha vida, né? Então a ideia é contribuir e mostrar para outras pessoas como eles conseguem trilhar essa jornada em busca da independência financeira, né? E aprender a multiplicar seu patrimônio aí no mercado financeiro, né? E aí dentro do mercado financeiro a gente tem duas possibilidades, né? Que tem o mercado de renda fixa, que é o mercado mais conservador, e tem o mercado de renda variável, né, que é o mercado onde você faz negociação de ações, fundos imobiliários, derivativos e vários outros tipos de ativo, né? Então, hoje, o meu treinamento, né, o que eu fazia dentro das empresas de forma presencial, e aí eu estou levando esse treinamento para o mundo online, ele está muito com foco em pegar a galera iniciante, dar a base necessária para ele começar a fazer as primeiras operações no mercado de renda fixa, né? Mas a ideia é expandir isso gradativamente e ajudar a galera a multiplicar seu patrimônio e construir um patrimônio que proporcione a possibilidade, né, de você viver de renda, né? Show. A partir da renda passiva. Show de bola. Você falou também pra gente que você é o criador do Invest Talk, né? Quer falar sobre isso? Claro. Falar sobre esse negócio. Bom, esse projeto ele começou muito com foco dentro das empresas, né? Eu sou... Ativamente eu trabalho na área de tecnologia, eu sou formado aí na área em sistemas de informação, e aí eu trabalho aí desde 2006, com foco em tecnologia. E aí, mais ou menos em 2012, eu entrei numa corretora de valores, que era a corretora de valores do HSBC, e aí lá um dos projetos que eu cuidava era o portal de investimentos, né, que é onde a galera entrava e gerenciava seus investimentos, fazia operações em fundos de investimentos, CDBs e as alternativas de renda fixa. E ao longo dessa jornada, eu acabei começando recebi um desafio de construir uma plataforma de negociação, que era o famoso home broker, né? Então, se você quiser comprar uma ação, comprar um fundo imobiliário, um ETF, qualquer outro tipo de derivativo, você vai fazer essa operação a partir de uma plataforma de negociação que é o home broker. E aí foi lá onde eu consegui entrar e mergulhar nos internos ali de como é que funciona essa troca de mensagens ali entre as corretoras de valores e a própria bolsa de valores, né? Então, eu mergulhei em profundidade e acabei me apaixonando, né? Eu me apaixonei e entrei de corpo e alma nessa parada aí. Show de bola. Rapaz, o cara é bom, viu? O cara é bom. Murilão, cara, você tava falando agora, né, sobre 2012 lá, não sei se foi seu primeiro contato aí com investimento, né, a partir do sua empresa aí, do seu negócio, do seu trabalho que você tinha aí. Mas, cara, eu queria aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta que é o seguinte, né? Hoje, o que é que eu vejo? As pessoas, elas começam a... Talvez elas até tenham vontade de investir, né? Elas querem saber como fazer isso, elas querem começar a investir, mas o que é que acontece que eu vejo é que as pessoas têm dificuldade, né? Então, partindo disso, apesar de as pessoas terem um interesse, elas não conseguem. Eu queria entender como é que você começou, né? Como foi o seu início, né? Legal. Eu comecei muito antes a fazer minhas primeiras operações, dar meus primeiros passos no mercado financeiro. Sim. Então, eu fui militar, eu servi a Força Aérea Brasileira aí por quase 3 anos da minha vida, né? E lá era engraçado porque a maioria da galera
Quando eu começava a... Sim. Dá uma pausa ou segue? Não, pode seguir. Ah, boa. Tá, eu me distraí aqui, foi mal. Vamos lá. Continuar. Bom, então fui militar na Força Aérea. Eu servi a Força Aérea Brasileira aí por mais ou menos 3 anos. E é engraçado que lá a maioria da galera que entrava, né, com 17, 18 anos ali, Sim. eles ficavam loucos para poder engajar e todo mundo tava na fila do banco com o propósito de fazer o empréstimo para poder comprar o carro, né, para botar o som, para tunar, para ostentar, né? E na época, o salário de um militar, apesar de ser baixo, ele era um salário que estava acima da realidade de mercado da grande maioria da galera mais nova, né? Daquela faixa etária de idade. Então, de certa forma, você tinha um privilégio. Você ganhava acima na média e ainda tinha a segurança e estabilidade ali do funcionalismo público. E você seguiu a manada? Assim. Não, então. E aí lá, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a guardar dinheiro, poupar. E aí eu fui buscando a melhor forma de fazer essas operações. E aí é engraçado que eu também via a diferença, né, entre o gerente de conta do Banco do Brasil, por exemplo, que era um funcionário público, né? Sim. E pro gerente de conta do Banco Real na época, já tem bastante tempo, era Banco Real. E o Banco Real patrocina nós. Eu comecei a fazer essa operação com o gerente do Banco do Brasil. O cara me recomendava poupança e ainda me fez comprar um título de capitalização. Nossa. Né? Aí eu fiquei depressivo. Quando eu fiquei puto, precisava do dinheiro. Aí eu vi lá pro cara, o cara falou, não, você vai tomar um prejuízo aí se você resgatar antecipado. Ou você espera 5 anos e aquele negócio debitando da minha conta direto, ou você vai tomar um prejuízo aí de 30%, 40% no resgate antecipado. Eu falei, tá bom, me dá esse prejuízo aí e eu vou estudar mais para entender como é que funciona esse negócio. Isso eu tinha 18 anos para 19, né? E aí eu saí e comecei a conversar com o cara do Banco Real, ou do Banco Real na época. E o cara do Banco Real, ele, não, cara, peraí, a gente vai discutir. Aí ele começou a me explicar o que era um CDB, como era que funcionava um fundo de investimento, como é que eu fazia uma operação, quais as alternativas, como funcionava o mercado. Então o cara estava praticamente me dando uma aula, uma mentoria. Consultoria. Ali, uma consultoria gratuita. Porque ele se espantou. Ele falou, cara, não, velho, eu vou te explicar tudo que você precisa, porque você é um cara diferenciado. Você tá aqui com o dinheiro guardado, com o objetivo de querer investir, aprender a investir melhor o seu dinheiro, multiplicar o seu dinheiro, enquanto a grande maioria da galera tá aqui, chega para mim pedir empréstimo, me pedir crédito para poder comprar o carro e fazer N bobeiras ali, né? Começar a ostentar, né? Então, o cara foi lá e me sentou, me explicou, ensinou. Foi muito legal esse primeiro contato, né? E aí, antes disso, né, eu vim de uma família humilde, né? A gente nunca passou grandes necessidades, mas a gente também tinha muitas restrições, né? Meu irmão tá aqui, ele sabe bem como era a realidade, né? O desejo era imenso, a lista de desejo, mas a possibilidade de execução era baixíssima, né? E aí, sabemos como é. Lá atrás, cara, eu comecei a desenvolver a visão de longo prazo. Sim. Eu comecei a desenvolver a paciência de ter as coisas, me planejar para ter as coisas que eu queria ter. Então, às vezes, nosso pai dava um dinheiro ali para a gente comprar alguma coisa e pouco dinheiro, assim, 10, 5 reais, sei lá. Sim. E aí todo o dinheiro que eu pegava, eu tinha um objetivo. Pô, eu praticava artes marciais na época, eu queria comprar um kimono. Ou eu queria fazer o meu exame, eu queria comprar uma faixa. A gente praticava surf, eu queria trocar de prancha. Eu queria comprar uma parafina, ou comprar um deck, eu queria comprar um equipamento. E o que eu fazia? Meu pai me dava R$2, eu guardava esses R$2, eu guardava R$5, guardava R$10, Show. até eu atingir o montante que eu precisava para atingir meus objetivos. E aí eu fazia isso e sempre estava realizando. Passava um tempo, eu conseguia realizar o que eu queria. A partir daí eu comecei a ter um treinamento involuntário de como para você aprender a fazer, aí, né? Ter a paciência de planejar a sua compra para você chegar acumular aquele recurso, né? Na época eu não investia, o dinheiro ficava guardado mesmo lá, né? Sim.
Mas ter a paciência de você planejar, acumular e chegar na hora você negociar à vista que você ainda ganhava o desconto e ainda pagava mais barato, né? Então eu vim desenvolvendo isso desde moleque, desde muito novo, né? E quando eu cheguei no quartel, que eu comecei a ter renda, foi muito fácil para mim. Então eu ia lá, começava a guardar dinheiro para ter um objetivo. Na época que eu estava no quartel, eu não tinha grandes ambições de comprar carro, nada, né? E esse foi o meu primeiro contato ali, na época, com o mundo de investimentos. Bacana. Quando você você entra nessa sua primeira experiência, né? Você tinha um objetivo, cara, definido? Tipo assim, você pensava em que, quando você começou, né? Você tinha um objetivo traçado aí, alguma coisa que você queria alcançar nesse início? Ou isso veio, não sei, ao longo do tempo, veio se desenvolvendo? Não, na época do quartel eu não tinha um objetivo muito claro ainda, né? Eu poupava porque tipo, eu gastava, não tinha muitos gastos, normalmente a gente dava uma ajuda de custo baixíssima pro nosso pai lá, né? E aí sobrava uma quantidade significativa para a época, né? Sim. Não tinha muitas responsabilidades. E eu fui guardando. Só que aí é engraçado, teve um momento chave na minha vida que eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, não vou ficar mais no quartel, eu vou sair daqui e descobri a tecnologia e eu quero trabalhar com tecnologia. E aí eu tinha que fazer a faculdade. Só que, como eu falei, a gente veio de família humilde. Meu pai jamais teria condições de pagar 700, 800 reais num curso de sistema de informação, que era o valor médio naquela época. Não tinha condições nenhuma. E aí, o que eu fiz? Quando eu cheguei nesse ponto, que eu tinha que tomar essa decisão, eu não podia sair do quartel de imediato, porque existe uma lei militar que me obrigava a ficar por um período após o meu engajamento. Né? Então, eu tive o primeiro engajamento, que você fica 1 ano, e depois desse primeiro ano, quando você entra, você fica 1 ano, aí você tem o engajamento por mais 2 anos. E aí, quando eu tomei essa decisão de sair, eu tinha passado mais ou menos 6 meses desse engajamento. E aí eu descobri que eu teria que esperar pelo menos 50% do tempo para eu poder sair. Ou seja, eu tinha que completar 1 ano ali dentro, sem vontade nenhuma mais de ficar. E aí foi onde eu comecei tomei a decisão, quero trabalhar com tecnologia. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou entrar num curso de sistema de informação. Beleza, quanto eu tenho? Na época, sei lá, algo em torno de 3 mil e poucos reais. Fechou, eu tenho que ficar mais 6 meses aqui. Então eu vou ter que poupar quanto para eu poder conseguir pagar um semestre da faculdade. E dentro desse semestre eu tenho que dar meus pulos para poder conseguir um estágio que fosse remunerado e ainda conseguir o FIES, que eram as 2 grandes metas. Uhum. Né? Então, se eu conseguisse uma dessas possibilidades, não atendia a minha necessidade, eu teria que sair da faculdade. Né? Porque a faculdade era mais ou menos 800, eu ia pegar um FIES de pelo menos 50%. Eu ia pagar ainda praticamente 400 reais. Então, o estágio ele tinha que me pagar mais do que isso. Sim. Então, eu não tinha muita alternativa. Então, eu vi que o que eu tinha de remuneração era o suficiente para eu atingir esse objetivo, ou seja, que era o valor suficiente para eu pagar o primeiro semestre da faculdade. Então, eu fiz o vestibular, entrei, eu consegui passar. Quando eu recebi a aprovação, eu fui lá, fechei o semestre da faculdade e já imediatamente pedi baixa. Quer dizer, o processo de baixa foi quando veio a decisão. Então, eu tomei já tinha pedido baixa do quartel. Então, dentro desses 6 meses, eu tinha uma grande missão, que era acumular o dinheiro necessário para pagar o semestre, e a outra, sair do quartel e passar no vestibular, é claro. Senão, não ia adiantar, né? Aí você pediu baixa com os 6 meses, né, de garantia ali, que você ia conseguir pagar a faculdade. Mas você dando baixa, você não ia ter retorno nenhum financeiro. Zero. Foi isso que eu pensei aqui também. Serviço público, né? Geralmente o que prende as pessoas é justamente isso. Exatamente. É largar o certo para ir em busca do duvidoso, né? Exatamente. Mas eu costumo dizer que quando é um sonho mesmo, um objetivo, um propósito, não tem dúvida, vai acontecer, né? Foi isso que aconteceu com você. Exatamente. Eu não pensei 2 vezes, né? Eu falei assim, eu tinha
uma certa sorte ou talvez um privilégio pelo fato de meu pai conseguir sustentar a gente sem a necessidade de eu colocar recursos pelo tempo necessário ali. Uhum. Então eu tinha um lugar para morar, pelo menos não ia ficar na rua. Mas vamos lá. Mas grana, zero. Mas você começou a investir ali, né? Você tinha um acumulado aí que era dos seus investimentos. Isso. Eu comecei a investir de fato com 17 para 18 anos no mercado financeiro. E aí você teve que usar esse acumulado do que você tinha investido. Exatamente. Né? Claro, eu acho que a grande sacada, talvez, não sei se me corrija se eu estiver errado, né? Às vezes você investe porque você tem algum objetivo ali, né? Sim. E como você me disse assim no início, naquele início eu não tinha um objetivo tão claro. Eu queria não acumular, né? Já era um hábito para mim. Já era comum, mesmo, né? Exato. Não tinha um objetivo específico, mas você pôde aproveitar uma oportunidade graças a esse comportamento que você já tinha aí, né? Mesmo não tendo um objetivo. Exatamente. Então, mas assim, se a gente trazer para o viés do investimento, né? Aí você deixou de investir, né? Você parou de investir, né? Se a gente for trazer isso para como você iniciou, investimento de renda fixa, é aquele investimento que você faz um aporte aí, né, sempre mensal para que aquilo vá se acumulando e que os juros façam o papel de fazer aquele investimento aumentar, né, o patrimônio crescer. E quando você corta aí, você recomeça do zero. Exatamente. E aí eu só mudei a perspectiva. No final das contas, eu não deixei de investir. Eu deixei de fazer aportes, eu peguei todo aquele acumulado. Exatamente, eu só mudei o tipo de investimento. Em vez de eu investir no mercado financeiro, eu investi em mim. Show. Sacou? Então eu peguei todo aquele recurso que estava investido e coloquei na minha qualificação, que eu costumava dizer, né? Tudo foi pensado. Eu dei um passo para trás com foco de no curto, médio prazo dar 2, 3, 5, 10 passos para frente. Então, acho que a grande sacada do investimento, eu acho que a cabeça do investidor funciona assim, né? O investidor ele nunca está pensando em resolver uma situação aí imediata, né? Ele está sempre fazendo planos e se programando sempre para o futuro, né? Para o médio e longo prazo, né? Acho que esse é o grande diferencial. Exatamente. Então você meio que já tinha essa veia, essa linha de raciocínio mesmo, né? Essa mentalidade de investidor, né? Sim, sim. Então foi muito nessa linha. Então eu só mudei a modalidade de investimento. Em vez de investir no mercado financeiro, eu investi em minha qualificação. Isso me daria um retorno, eu não tinha dúvida nenhuma, porque só dependia de mim, né? Claro, eu tinha as outras variáveis ali que poderiam quebrar e atrapalhar um pouco ali no processo, mas que, graças a Deus, deu tudo certo. Eu consegui o FIES e consegui o estágio, né? Na época eu consegui o estágio, era engraçado, eu ganhava no quartel, sei lá, mais ou menos 900 e poucos reais na época, né? Com 18 anos. E eu fui de 900 para 0. Aí eu fiquei na faculdade. No período da faculdade, eu tinha... como eu estava começando, não sei, vocês... na faculdade você vai ver lá o que eu fiz, né? Quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a caçar, olhar o mural da faculdade e ver quais as vagas de estágio, de oportunidade de trabalho que tinham. E aí eu cheguei tive a percepção de que eu teria que... se eu seguir o fluxo, se eu seguir o caminho padrão, eu teria que esperar até o 5º, 6º semestre para começar a estagiar. Porque todas as vagas para tecnologia tinham um pré-requisito gigantesco e o mínimo, era um requisito mínimo, era estar no 4º, 5º, 6º semestre. Aí eu falei, putz, eu não posso seguir esse padrão, eu não posso esperar. Eu vou ter que pensar numa alternativa para antecipar. Daí a minha estratégia foi, eu comprei cursos, o livro, na verdade a gente não tinha tantas possibilidades, era livro ou vai, né? E aí eu peguei um livro de algumas tecnologias que estavam no mercado, quer dizer, que estavam listadas nas vagas de estágio, e aí eu me virei, na época como eu praticava artes marciais, eu falei, eu tenho que ter alguma forma de pegar esse conhecimento e colocar em prática. E aí qual foi a abordagem? Eu peguei e criei um site para a academia que eu treinava. Então eu peguei todo aquele conhecimento, apliquei na construção do site, no site totalmente dinâmico, usando todas as tecnologias que estavam descritas nas vagas que estavam lá no mural da faculdade.
E aí, com isso, eu consegui conhecimento suficiente, sei lá, nos primeiro mês e meio da faculdade, virando madrugada, era sábado, domingo, feriado, madrugada dentro, estudando, aí eu consegui fazer o site. E aí foi quando um dos professores lá percebeu que eu estava tendo um desempenho bom. Aí ele falou, tem uma vaga de estágio que é para o 4º semestre, mas vai lá conversar para ver. Aí eu cheguei lá, eu falei pro cara, aí o cara me perguntou, mas você tá no primeiro semestre ainda? Eu tava há 2 meses e pouquinho da faculdade. Aí, mas você tá no primeiro semestre ainda, como é que você sabe? Eu cheguei pro cara e falei, cara, a única coisa que eu tenho é isso aqui. Eu mostrei o site para ele, logo aqui, coloquei senha, e aí mostrei para ele as páginas, o conteúdo sendo alterado dinamicamente e tudo. No final, o cara falou, não, fechou, pode vir. Aí eu consegui garantir ali o meu segundo grande objetivo, que era a vaga de estágio. E aí a remuneração, minha sorte, para a área de tecnologia era maior do que as outras. As outras áreas eram R$300 por mês e eu saí de 0 para R$500 por mês, que era o valor que um estagiário de tecnologia ganhava. Só que o mais legal, eu pagava R$395 para o FIES todos os meses. Então só sobrava dinheiro para o transporte e comer hot dog Ou seja, a conta fechava. Só fechava a conta. A conta fechava, mas não sobrava para investir, né? Aí eu, no início, eu demorei a acostumar, digamos assim, que eu estava acostumado a ter sempre o dinheiro sobrando sem investir, eu fiquei com uma certa abstinência de poupar, de investir, né? Mas enfim, eu sabia que era um investimento que logo ia mudar. Show de bola. Cara, e você falou aí uma coisa que eu fiquei pensando, velho. O sistema tradicional, ele quer saber, muitas das vezes, ele quer saber do seu currículo, né? Ele não quer saber se você tem experiência, se você tem expertise, se você é superdotado em alguma coisa. Cara, mas você tá no seu primeiro semestre, sabe? Tipo assim, como se isso fosse a única variável que fosse fazer com que você desse o resultado necessário, né? Exatamente. E aí é o que a gente costuma dizer, né? Resultado, ele cala a boca de qualquer um. E aí você mostrou o que você fez no primeiro semestre. E contra fatos não há argumentos, né? O cara teve que simplesmente abrir as vagas para você. Exatamente. A vaga, na realidade. Exatamente. Top. E aí foi quando eu consegui começar, né, na carreira. Só que na área de tecnologia a galera tem uma ascensão salarial muito rápido, assim. Né? Então, tipo, com menos de um ano eu já saí de 500 para R$1.500. Depois, mais um ano, saí para 2,5 e assim vai. Né? Então, pouco mais de 3 anos, quer dizer, antes de terminar a faculdade, eu já ganhava 3 vezes mais do que o que eu ganhava no quartel. Então, na mesma empresa? Não, empresas diferentes. Eu acabei mudando de empresas e até de tecnologia. Mas já rolou uma ascensão muito rápida. Quando o jogador é caro, ele... ainda no início você não tem isso, né? Mas pelo menos rapidamente eu consegui começar a voltar a poupar, né? Mas é isso, né? O que você estava falando. Isso vem muito do resultado que você entrega, Exato. né? Tipo assim, ele já burlou aí o sistema. Exato. Naquela época que era muito mais difícil fazer isso, né? Isso você tá falando de que ano? Eu tô falando de 2006, mais ou menos, para 2007. Na verdade, eu entrei na faculdade no segundo semestre de 2005. Pois é, se eu conseguir burlar o sistema nesse ano aí, cara, era muito mais difícil. Mas isso só comprova a minha tese, né? Eu sempre falo assim, cara, imagina que você tem 2 pessoas, né? A primeira pessoa, ele se posiciona como um especialista em investimento. E aí ele vai, faz todas as faculdades... faz todos os cursos de formação possível, adquire o máximo aí de conhecimento sobre aquilo, tira um MBA naquilo, mas ele nunca investiu R$1. E por outro lado, você tem um cara que fez o processo inverso, não teve nenhuma experiência de formação aí, profissional nessa área, mas desenvolveu o conhecimento dele na prática, né? E começou a investir no 1 e foi aumentando, 2, 3, 4, 5. E aí eu te pergunto, né? Quem é o especialista em investimento? E eu tô colocando assim, esse cara ele não fez esse processo, mas ele chegou no resultado. Então ele é o cara que teve resultado. Quem é o especialista em investimento, afinal? É o cara do MBA que nunca investiu R$1 ou é o cara que
na prática, massa, implementou aquilo e teve resultado. Quem é o especialista? O cara do resultado. O cara do resultado, exatamente. Então é isso que foi o que ele falou aí, né? Por isso que em 2, 3 anos ele conseguiu burlar aí o sistema e atingir aí o patamar que talvez seria mais difícil que na verdade seria necessário ter uma formação para isso, né? Tá formado, né, no caso. Exatamente. Pra isso. E aí, voltando para o mundo de investimentos, né? Acho que a grande virada para mim foi quando eu fui para São Paulo. Né? Eu tomei mais uma decisão que tinha que tomar, que é largar tudo aqui, largar a vida, meus amigos, familiares, para poder mudar de estado, né? E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei bem mal, assim, nos primeiros meses, né? E eu tive que tomar outra decisão dura. A gente sempre praticou surf desde muito novo. E aí, quando chegou em São Paulo, eu percebi, né, que era muito longe e muito caro você ir à praia. E a gente estava acostumado a ir à praia de bicicleta. A gente pegava a bicicleta, 10 minutos, 15 minutos, a gente estava na praia, né? Eu ia andando, incansáveis vezes eu fui andando 40 minutos até a praia. Quando chegou lá em São Paulo, eu tinha que pegar a rodovia, pagar pedágio, enfim. Eu gastava meio tanque de combustível para ir, mais meio tanque de combustível para voltar, mais 100 e poucos reais de pedágio, né? Sem contar a hospedagem, alimentação e tudo que você tinha que pagar. Então, você ir várias vezes durante a semana era praticamente inviável, né? Mas uma virtude do investidor, né? Exatamente. Abrir mão das coisas que você quer por algo que você quer atingir. Exatamente. Aí eu fiz as contas e falei, velho, se eu for praticar o surf na rotina que eu gostaria de praticar, era mais vantagem eu voltar para Salvador e ficar morando perto da praia. E, claro, quando a gente começa a carreira, né, quando a gente chega no lugar e faz uma mudança de estado, a gente se depara com várias situações, né? Uma delas é o preconceito. É o baiano que está chegando aqui, invadindo a área dos outros, né, ocupando, tomando o espaço do mercado de trabalho ali da galera. Então, tem muito preconceito em relação ao fato de ser da Bahia, né? Então, as ofertas de trabalho eram incrivelmente baixas, né? E para mim, eu tinha uma certa vantagem, porque como vários amigos meus fizeram essa transição antes, eu já tinha uma noção do potencial, de quanto eu conseguiria ganhar. E aí as empresas que já vinham querendo se aproveitar da oportunidade, né, do fato do baiano estar chegando na terra dos outros, essas empresas eu já limava, já descartava e falava, cara, não dá para mim, tá muito fora. Né? E aí chegou, quando eu cheguei lá, eu fiz 16 entrevistas em 2 semanas, escolhi onde eu gostaria de trabalhar, né? Mas ainda assim o valor não compensava, não me daria condições de manter a minha rotina de surf no ritmo que eu gostaria. E aí a decisão dura que eu tive que tomar foi, eu vou ter que parar de surfar. Eu parei de surfar. E aí era engraçado que sempre que passava no Auto Sport lá, ou no canal off, coisas do surf, a lágrima descia. Eu ficava, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Chorava, falei, não, eu vou passar, vou superar essa parada aí. E aí, pouco tempo, né, eu já fui tendo um reconhecimento no mercado, porque, tipo, eu já estava num ritmo... A galera da Bahia trabalha num ritmo insano, né, e ganha muito pouco. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com um ritmo de trabalho completamente diferente. Sim. Da realidade que eu vivia aqui. Então, a gente vira e volta, entrava cedo, saía tarde da noite, sábado, domingo, feriado, a gente estava se lascando de trabalhar, se arrebentando todo. E aí, quando chegou lá, entrava 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, já tinha uma galera querendo ir embora, ou então a galera chegava meio-dia, saía tarde da noite. E aí eu falei, caraca, era um ritmo que eu não estava acostumado, né? Era um ritmo menor. Era um ritmo muito menor, com intensidade muito menos intenso, exatamente. Eu também me deparei eu ganhava muito eu também mais, tive essa experiência. Exato, eu ganhava muito mais, porém trabalhava menos. E aí foi onde eu comecei veio a sacada da independência financeira, né? Eu fiquei, cara, o que eu vou fazer para poder eu ter liberdade de tempo
para eu poder dedicar à minha família, porque às vezes eu me colocava na posição de trabalhar mais para ganhar mais recursos, né, para ganhar mais dinheiro. E eu queria ter a liberdade geográfica de falar, cara, eu quero trabalhar de qualquer lugar. E na época o remoto era fora de cogitação, não tinha grandes possibilidades de trabalho remoto. Isso era que ano? Isso era em 2011. 2011. Né? E aí não tinha muitas condições. Então eu comecei a pensar numa alternativa, eu sempre gostei de ler desde muito novo. E aí onde eu encontrei um livro do Segredos da Mente Milionária, na verdade o livro do Segredos da Mente Milionária foi o fator que me fez eu largar tudo e mudar para São Paulo. Né? E aí lendo os livros do Gustavo Cerbasi, na época foi onde deu uma sacada. Cara, a independência financeira é a chave. E aqui eu tenho condições, pelo menos do ponto de vista matemático, de que daqui a visão de longo prazo, daqui a, sei lá, X anos eu vou conseguir me tornar financeiramente independente e ter a liberdade de fazer o que eu quiser. E aí foi quando eu comecei a focar em estudar e voltar a investir com mais intensidade. Daí nessa onda eu estava buscando uma forma de entrar e emergir dentro do mercado financeiro. Foi quando eu achei a oportunidade de entrar na corretora de valores do HSBC na época. Então aí eu consegui alinhar o meu objetivo, que era me tornar financeiramente independente, e para isso eu tinha que aprender a investir melhor, né? Junto com a imersão dentro do mercado. Como é que funciona esse mercado? Como é que a galera trabalha, né? E aí eu juntei isso com um profissional. E aí lá dentro, além das oportunidades, eu mantinha o portal de investimentos, entendia como funcionava o CDB, tudo por baixo dos panos, né? E a galera tá acostumada aqui a clicar nos botões. Eu tinha que entender como que aqueles botões faziam por baixo dos panos, né? E aí eu entrei numa profundidade, só que aí eu comecei a gostar. Aí veio a paixão. E aí, tanto que eu pedia para os caras, tinha um cara lá que ele era super referência no mercado, ele dava treinamento para a empresa inteira de fundos de investimento, de ações. E aí ele viu que eu gostava, ele me incentivava e me dava material, falava, não, vou estudar. Daí eu comecei a pegar material que era preparatório para a certificação de profissionais, para poder, como base de estudo para mim. Então Foi aí que eu comecei a entender de verdade, no nível de profundidade, como funcionava o mercado. Peraí, né? Então você pega aí, você tem uma experiência, uma oportunidade de você ter acesso a um material de investimento, mas o objetivo inicial aí era preparar a galera de tecnologia para entender um pouco sobre o mercado de finanças, para que ele consiga produzir aí dentro da empresa. Não. Esse era o objetivo do material, não? Não. Entendi. O objetivo, o material... Tinha um cara lá dentro da corretora que ele dava treinamento para o banco inteiro, para os funcionários da mesa de operações do banco inteiro, de fundos, de mercado de renda variável, derivativos geral. E aí eu sempre, quando eu descobri que esse cara, ele dava treinamento, eu comecei a perguntar e queria aprender. E aí ele viu que eu tinha um interesse. Daí ele falou, putz, cara, você tem um interesse, eu vou te indicar materiais. E aí ele começou a indicar os materiais que ele usava como base ali, que eram os materiais que os profissionais que trabalhavam na mesa utilizavam para fazer as certificações do mercado financeiro e se qualificar. Show. Sacou? E aí eu peguei esses materiais para começar a estudar em profundidade. Aí unindo a minha experiência em tecnologia e o nível de profundidade que eu entrava para poder fazer as coisas funcionar, né? Mais o conhecimento técnico que era base de estudos dos profissionais do mercado financeiro, aí eu consegui entrar num nível de profundidade que eu não recomendo para nenhum dos meus alunos. Ninguém tem necessidade de entrar nesse nível de profundidade para poder aprender a investir. Eu fiz porque eu comecei a ter uma paixão por aquele negócio. Então, para mim, era uma diversão entrar em profundidade, estudar e entender como funcionava. Então, é uma abordagem minha, né? E você foi se aperfeiçoando em duas áreas ao mesmo tempo, né? Exatamente, em tecnologia e nos bastidores ali do mercado financeiro. Aí para vocês que dizem que não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, exatamente. Pega essa. E quando é que, tipo assim, aí você tem acesso a esse material, e hoje você tem um canal de finanças, você fala sobre finanças e você ajuda as pessoas, né, em relação a isso. Como é que veio daí, a partir daí você volta a investir,
né? Começa a entender mais, de forma mais aprofundada aquilo ali e começa a aplicar isso na prática. Esse primeiro momento que você volta a investir aí, você já vem com sua maturidade aí, né? A sua própria mentalidade já desde de novo aí. E agora, só que agora num nível, né? Um pouco maior, com um nível de conhecimento maior, né? E um objetivo. Agora você tem um objetivo. E com condição de aportes maiores, né? Fala aí, cara, Exatamente. qual o objetivo, então, que surge a partir da agora, né? Quando você volta a investir? Tá. Boa pergunta. Quando eu voltei a investir, eu tinha voltado antes, né, a investir. Só que eu comecei a buscar uma forma de resolver meu problema, como é que eu conseguiria ter liberdade geográfica, liberdade de tempo. Aí eu descobri a independência financeira como possibilidade. Eu comecei a entrar em profundidade e buscar formas de alinhar o meu propósito ao meu dia a dia de trabalho, sacou? E aí a partir daí eu comecei a entrar em profundidade no conhecimento e... Porra, eu me perdi na parada, peraí. Tá, eu comecei a alinhar eu comecei a buscar uma forma de eu conseguir trabalhar Sim. e aprender e entrar em profundidade no mundo do mercado de investimentos. E mensalmente eu já estava fazendo aportes consideráveis. Só que aí quando chegou lá, quando você trabalha dentro da corretora de valores, você é visto como uma pessoa vinculada. É como se você tivesse informações privilegiadas, sacou? Que na verdade eu não tinha porque eu não trabalhava na mesa, mas só o fato de eu estar lá, eu não poderia fazer qualquer tipo de operação lá dentro, Sim. enquanto eu estivesse lá dentro. Então a única alternativa... Você ia fazendo a concorrência. Então a única... Na verdade eu não poderia fazer nem fora... No mercado financeiro de modo geral? Exatamente, Nossa, tinha restrição para poder investir pelo fato de eu trabalhar lá. E aí eu tinha liberdade de tomar minhas próprias decisões de investimentos no mercado de fundos imobiliários. Foi aí com o meu primeiro contato com fundos imobiliários. Que aí foi quando era a única alternativa de renda variável que eu poderia fazer investimento por conta. Então, se eu quisesse comprar uma ação, eu tinha que preencher um formulário que era da área de suitability, né? Que era a área de risco, gestão de risco do banco. Eu preenchia esse formulário, mandava para o meu gestor falando: eu quero comprar a quantidade X da ação tal, no preço tal. Aí meu gestor pegava esse formulário, mandava para a área de risco, eles avaliavam e me davam o retorno. Está autorizado. Até aí, meu irmão, no mercado financeiro, Já você tinha perdeu o perdido preço. o time, Sim, né? exato. Você perdeu o time. Cara, aí o investimento pro cara vira um fruto proibido, né? Tipo assim, o cara passa a ter acesso à informação, conhece o poder daquilo, mas ele não pode pegar de fato. Exatamente. Mas aí eu tinha a liberdade de tomar minhas próprias decisões no mercado de fundos imobiliários. Único e exclusivamente. Era o único... Renda fixa eu poderia, mas para Sim. renda variável. Show. Só que você não tinha o conhecimento específico de fundos imobiliários. Exato. Aí eu comecei Aí mais uma vez a vida vem te dá um desafio que faz com que você não se vitimize e aprenda uma nova habilidade. Exatamente. Aí eu comecei a entrar. Top, Falei, viu, beleza, para eu ter mais resultado, eu vou ter que aprofundar nisso aqui. Aí eu comecei a investir, estudar fundos imobiliários em profundidade. E aí eu comecei a fazer as minhas primeiras operações. E aí tinha conectado com o meu propósito, porque assim, fundos imobiliários ele dá a possibilidade de você gerar renda passiva, né? E os frutos, né? O pagamento mensal dos aluguéis que eram distribuídos ainda era isento de imposto de renda. Sim. Então, para mim, quando eu vi aquilo ali, brilhou os olhos, eu falei, beleza. 2013, mais ou menos, aí eu comecei a fazer as minhas primeiras operações no mercado de fundos imobiliários. E vinha cá, Murilão, você tinha algum colega lá dentro que falava assim, poxa, se eu não posso investir, paciência, não vou fazer nada. Cara, tinha uma galera que nem se apegava, Nem se apegava do também. ponto de vista de investimento. Tinha caras que não faziam por causa que o processo era ruim mesmo, era nessa linha mesmo. O processo é muito chato, não quero, não vou fazer. E tinha os doidos se como eu que contentava, falava, não, mano, eu vou fazer. O que eu posso fazer? Eu vou fazer isso. Perfeito. Fundo imobiliário é fundo imobiliário, já era. Murilo, rapidinho, só para contextualizar a galera, explica o mais breve possível em relação a fundo imobiliário, o que é um fundo imobiliário, né? Boa. Pra galera entender. O fundo imobiliário é uma alternativa de investimento, é um produto que roda no mercado de renda variável, né? Que possibilita você investir em imóveis de alto padrão sem ter
a grana para comprar um imóvel de alto padrão. Você tem condições de investir no imóvel na Paulista ou na Vila Olímpia, né, de altíssimo padrão, e ainda receber aluguéis por isso. Show. Né? Ou em qualquer lugar do Brasil, né? Em qualquer lugar do Brasil. Então, eu estou falando das lajes corporativas, né, como são conhecidos. Existem vários tipos de fundos imobiliários, né, vários perfis de imóveis. Um deles é a lajes corporativas, que no caso dos prédios comerciais, né, de alto padrão. Você tem fundos que compram outros tipos de fundo. Você tem fundos de logística, né, que tem fundos que têm vários galpões logísticos, são alugados por várias empresas, né? E aí tem várias possibilidades. Mas espera aí, aí eu aqui vou investir num fundo imobiliário. Eu invisto nesse ponto aqui, nesse fundo, e esse fundo ele investe em várias coisas. Eles tomam a decisão de investimento por mim, é isso? A única decisão que eu tomo é em relação a qual fundo que eu vou investir. Exatamente. Então vamos pegar vamos pegar um fundo imobiliário como exemplo de lajes corporativas. Digamos que tem um fundo imobiliário lá que é como se fosse uma ação, tá? Ele tem um código lá, você compra um fundo imobiliário como se você fosse comprar uma ação. Show. Então esse fundo ele capta esse recurso dos investidores e compra imóveis, um exemplo. Então, nesse caso, ele já tem o imóvel lá na Paulista, então você ganha um direito ou a participação de uma fração daquele imóvel lá. Beleza? A partir do momento que você faz essa operação, você começa a receber uma remuneração mensal, trimestral, depende do fundo. Cada fundo determina a ordem, né, de pagamento, né, a periodicidade de pagamento. E aí os fundos eles são obrigados a distribuir mais ou menos 95% do lucro que eles têm mensalmente. Então eles recebem faz a apuração dos resultados, 95% do lucro distribui para os cotistas ali, em forma de aluguel. E cai na sua conta dentro daquela periodicidade que foi combinada. Tá? Aí você tem renda passiva de fato, né? E aí o mais legal é que essa renda gerada, ela é livre de imposto de renda. E aí você não tem só essa forma de ganho, né? Existe o ganho sobre capital, que o ganho sobre capital quando você compra um ativo, você paga por um preço X, né? E esse ativo ao longo do tempo, por se tratar do mercado de renda variável, esse preço pode oscilar para cima ou pode oscilar para baixo. E aí quando ele oscila para cima, ele caracteriza ganho sobre capital. Comprei por 1.000, ele aumentou, foi para 1.500. Se você vender, você ganha os R$500 a mais ali de ganho sobre capital. ROI de meio. Show de bola, show de bola. Vamos lá, voltando agora ao que a gente estava lá atrás, né? Quando eu puxei o gancho do fundo. E aí você começa a investir no fundo, né? Por aí ser a única opção. No primeiro momento, né? E a partir de agora você começa a investir com um objetivo. Exatamente. Que objetivo foi esse? Como é que você pode falar sobre isso? Como é que surgiu isso? Meu objetivo principal era me tornar financeiramente independente. E para isso eu precisava construir um patrimônio que me gerasse renda suficiente para bancar os meus custos. Então esse era o meu desafio. E o surf. E aí você volta aí com esse objetivo, show. Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar e correr atrás para poder atingir esse propósito. Só que tinha uma grande sacada ali, né? Tradicionalmente, a galera quando olha para o mercado financeiro, ele tem um caminho que é o mais tentador de todos. Vocês arriscam dizer? O mais rápido. Qual é o caminho no mercado financeiro que você arrisca dizer que é o que promete resultados mais rápidos? Ações. Mas tem... Day trade. Exatamente. Então, a direção... Valeu, meu diretor. Exatamente. A tendência padrão da galera, quando olha o mercado financeiro, a gente já tem a cultura brasileira que traz o imediatismo como base, né? A galera só quer ter resultado rápido. E aí, eu fui treinado desde a minha infância a não buscar resultado rápido, porque eu não tinha recursos e nem possibilidades. Então, não tinha alternativa. Então, fui doutrinado a isso. Então, eu já comecei a olhar, beleza, eu tenho um day trade. Qual é a outra alternativa? Tem o swing trade e tem o buy hold, né? Que é você comprar para o longo prazo. Aí eu falei, acho que faz mais sentido. Explica então. Buy hold é longo prazo.
vamos lá. Day trade, você compra, você ganha em cima da compra e venda, negociação daquele ativo no dia. Comprei hoje, vendi daqui a meia hora, comprei outro, já vendi, e aí eu vou gerando ganho sobre capital. Show. Então, todas as negociações dentro daquele dia, beleza? O swing trade, eu compro o ativo hoje e eu vendo amanhã, ou daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, daqui a 2 meses, 3 meses. Período maior. Médio prazo, período maior, médio prazo. Exatamente. Que não é definido, você que escolhe, né? Aí vai depender da sua estratégia, do seu objetivo com aquela operação, né? E o buy hold é uma estratégia com foco mais no longo prazo, onde na tradução purista do inglês é comprar e guardar. Aguardar e guardar pro Até longo quando? prazo. Até ela, enquanto ela tiver longo prazo, dentro, ela foca no longo prazo. Então, até um dia que você queira vender. Então o swing trade ele pode virar um buy hold. Pode. Isso. Pode. Só o day trade que não. O day trade, o day trade as não. operações realmente são diárias. Que acontece dentro do dia. Então você compra e mantém aquele ativo enquanto ele está dentro daqueles requisitos que fizeram você comprar. Show. Sacou? Eu comprei com esse perfil. Enquanto ele estiver mantendo dentro desse perfil, gerando aquele resultado esperado, eu mantenho. Só que se ele sair, aí você começa já a observar. E aí tem algumas ideias ali, umas estratégias que a galera segue. Tá? Então, qual era meu lance? Meu foco sempre foi me tornar o melhor profissional do que eu faço, consequentemente gerar mais valor na empresa que eu tiver. Eu sempre tive uma pegada empreendedora, então sempre fui um empreendedor, então entrava ali na empresa para fazer e agregar, gerar impacto, né? E aí, com isso, aumentar o meu valor no mercado. Sim. Né? Então, me tornar cada vez mais o cara disputado, procurado. Jogador caro. E aí a galera vai, esse menino entra aqui, ele entra para ganhar e ele faz o jogo virar, me gera impacto e, consequentemente, eu vou ofertar cada vez mais para ele. Então, essa foi a minha estratégia. Só que, para isso, a área de tecnologia é uma área que muda muito. Uhum. Então, eu precisava me manter atualizado. Qual é a estratégia de investimento que eu devo escolher que me possibilite tempo para eu poder focar nas minhas atividades, me tornar o melhor no que eu faço e eu consiga ainda assim fazer as minhas operações? Investir. Show. Então eu escolhi a alternativa. Day trade, será que seria uma alternativa? Não, certeza não. Day trade você tem que estar travado ali na tela, meu irmão. Se você piscar, e vicia, né, preju, é viciante. Nossa. Né? Então, não era alternativa para mim. O swing trade, será? Talvez, né? Daria possibilidades. E o buy hold, visão de longo prazo? Fez sentido. Então, eu escolhi seguir esse caminho. Montar minha carteira de investimento com foco no longo prazo, que gere renda passiva, né? Porque como eu queria fazer meu patrimônio crescer, eu queria gerar renda e eu queria ter renda passiva. Os juros sobre renda, juros, né? Aí, né? Exatamente. E todo o capital que eu recebia, eu sempre reinvestia, né? Eu tinha que sempre reinvestir o investimento. Porque se você recebe aquele dinheiro e você queima aquele recurso, você deixa de fazer o investimento, né? Descaracteriza. Recebi uns juros do investimento e queimei esse dinheiro, acabou. O investimento ele só é base a partir do momento que você compra e reinveste. E aí os juros compostos é que vai fazer o seu dinheiro, o bolo crescer. Multiplicar, né? Só que os juros compostos, a grande sacada dele é a visão de longo prazo. Então, quanto mais tempo você tem, e mais tempo aquele recurso ele está exposto ao efeito dos juros compostos, maior tende a ser o impacto. Né? Show. Então, cara, partindo disso aí, né? O que é que você acha, Murilo, que é o maior desafio? É pro cara começar a investir ou ele se manter nessa linha de raciocínio aí de investir continuamente, né? Sim. Acho que para mim, da maioria dos meus alunos, assim, a galera que eu posso falar um pouquinho também sobre como é que eu comecei essa ideia de começar a ensinar as pessoas, né? Mas para a maioria dos meus alunos, a grande dificuldade o povo brasileiro ele foi muito doutrinado ao investimento na poupança, à segurança, né? Verdade. E meu pai
Nosso pai até um dia desse fazia isso. Ou faz, né? Faz ainda, né? E fala pra ele tirar, um Deus nos acuda, né? Mas, enfim. Então, a galera sempre veio na linha muito conservadora. E aí, muitos vão para imóveis, né? Ou vão para poupança. E a galera tinha medo de investir em outros tipos de ativos, porque já ouviu histórias de vários familiares, que é a base da formação das crenças, né? As crenças, elas são formadas por repetição, né? Ou você ouvia aquilo acontecendo por muito tempo, repetidamente, ou por forte impacto emocional. Exatamente. Então, imagina que você está num contexto onde um familiar seu faz uma operação, toma um prejuízo ou perde tudo no mercado financeiro. A tendência da pessoa, da criança, né, ou do adolescente que viu algum familiar passando por uma situação difícil em função de uma operação mal sucedida na bolsa, a possibilidade dele investir no mercado financeiro é praticamente nula, em função das crenças que foram formadas e construídas a partir daquela experiência, né? E aí ele não busca nem entender o que é o investir, né? Isso, porque às vezes o cara acha que é a única opção, né? Cria-se uma barreira gigantesca. E aí a galera não vai. Sacou? E aí é que entra a sacada de quando eu comecei, o que me motivou a começar a ensinar as pessoas. Eu trabalhei numa empresa que era uma startup de tecnologia que é chamada Elo7, né? E é um marketplace de produtos artesanais. E aí quando eu cheguei lá, tinha pessoas fantásticas, muito inteligentes, muitos estudaram na USP, com uma base de estudo muito boa, e muitos também com uma condição muito boa, né, do ponto de vista financeiro, mas que não... Quando eu comecei a falar de investimento assim, com a galera, eu percebi que a galera tinha medo, era travado, tinha muitos bloqueios em relação ao mercado financeiro. Aí eu falei, pô, já estava... Ali foi mais ou menos em 2015, quando eu entrei, e eu comecei a investir em 2012 mesmo, com esse propósito, né, de me tornar financeiramente independente. Já tinha trabalhado por 2 anos e meio dentro de uma corretora de valores. Já estava sagaz. Já tinha entrado em profundidade naquele negócio. E para mim era muito fácil. Sim. Eu falava, cara, como é que pode? Uma galera que tem uma base muito boa, tem condições e está travado no investimento. Eu posso ajudar. E aí, o que eu comecei a fazer? Conversando com a galera, aí a gente começou a falar de investimento. Eu falei, galera, eu gosto de investir, eu estudo por hobby, maluquice, mas eu estudo por hobby, eu pego meu tempo livre e vou estudar sobre investimento. E se vocês quiserem, eu posso ajudar vocês. Vamos juntar uma galera aqui e eu começo a ensinar. Vocês topam? Ah, beleza. Foram 8 pessoas. Show. Essas 8 pessoas saíram de lá extasiados, fazendo as operações e falou pra galera toda. Na época a engenharia tinha 80. Caramba. E aí, tipo, beleza, são 8 pessoas. Aí daqui a pouco uma galera começou a me procurar, velho, os caras fizeram o curso com você, acharam massa, eu quero também. Eu falei, pô, beleza. Aí eu conversei com o responsável direto lá, que era o CTO na época, né? Eu falei, cara, pô, eu posso usar uma hora ali na semana para colocar a galera no auditório para falar sobre investimento? Nas startups é uma prática comum, né? Existe um evento semanal onde a galera fala sobre tecnologia. E aí esses eventos semanais eram chamados de Tech Talk. Então, cada semana, uma pessoa ia lá e ensinava sobre tecnologia, um tema de tecnologia que ele domina. Uhum. E aí, com base nessa prática, eu falei, então eu vou criar um Invest Talk. Show. Aí eu cheguei pro CTO e falei, vamos criar uma agenda aqui, deixar uma vez por semana, eu ensino só pra galera da engenharia mesmo e tal, topo. No final das contas eu consegui, o auditório era menor, eu peguei e coloquei 15 pessoas, daqui a pouco a gente aumentou, teve reforma no prédio, aí eu coloquei 40 pessoas lá dentro, gente sentada no chão e assistindo de qualquer jeito, e daqui a pouco mais outra turma de 40, aí eu cheguei pra galera da RH e falei, velho, eu acho que esse conteúdo, esse conhecimento é muito bom para poder ficar fechado dentro da engenharia. O que vocês acham da gente abrir isso para as outras áreas, né? E para a empresa tem esses benefícios, porque qual é o principal fator que motiva as pessoas a trocarem de trabalho, sair dos seus trabalhos? Grana.
A maioria das pessoas saem do trabalho por causa de grana. Mas será que realmente ele precisa de grana? A minha conclusão... Ganhar mais grana, será que ele né? precisa realmente ganhar mais dinheiro? A conclusão que eu cheguei, com base nos papos que eu tive com meus alunos, que a grande maioria não precisava de grana. E aí, com isso... E a maioria da galera que passou pelo meu treinamento, eles ficaram na empresa. Não tinham mais a vontade de sair. Porque eles organizaram a vida financeira, estava ganhando bem, só fizeram alguns ajustes, alguns me pediam consultoria personalizada, eu fazia. Isso tudo era gratuito, né? E aí, tipo, essa galera, nenhuma mais tocou no assunto de querer olhar para o mercado por causa de grana. Olhava por outros motivos. E eles chegaram à conclusão de que lá tava bom, tava top e não ia sair. Só se fosse algo que tocasse de fato. Né? E grana deixou de ser o fator principal. E aí a galera do RH se amarrou, a gente abriu para a empresa, inclusive aí meu chefe, a responsável pelo RH na época participou, marketing, a galera toda. E aí foi tão legal que a empresa ela tinha um evento anual com os vendedores da plataforma, e aí eu fui convidado para fazer uma palestra sobre finanças. Foi onde eu ensinei a galera a definir o preço dos seus produtos, né? Que o foco foi muito precificação. Né? E aí eu montei uma palestra lá, foi bem, bem legal, assim. Aí você fazia isso dentro da própria empresa? Dentro da própria empresa. Então essas palestras, essas aulas, era tudo de forma gratuita? Exatamente. E aí eu fiz um treinamento completo, né? Que abordava 3 pilares. Primeiro, eu trabalhava a parte de consciência financeira, então conscientizava a galera em relação à importância de você cuidar do seu dinheiro, você valorizar o dinheiro, porque muita gente às vezes tem uma crença negativa e vê o dinheiro como algo ruim. Sim. Né? E aí eu comecei a trabalhar isso e mostrar pra galera, cara, o fruto do seu suor. E a partir desse fruto, você pode construir várias outras coisas. Você pode ajudar pessoas se você quiser. Sem dinheiro você não faz nada. A partir daqui você consegue mudar a sua realidade completamente, ajudar e impactar outras pessoas. E aí as pessoas começaram a mudar, quebrar algumas crenças ali que eles tinham em relação ao dinheiro, né? E aí a gente... esse era o primeiro pilar. O segundo pilar, eu ensinava a galera a fazer, ler e interpretar o cenário macroeconômico. E a partir daí eles tinham base suficiente para olhar para os produtos de renda fixa. Aí eu comecei, detalhava cada um dos produtos de renda fixa, o que era um CDB, o que era um LCI, o que era um LCA, por que o banco ofertava, como o banco usava aquele dinheiro, explicava toda essa dinâmica para eles. E aí jamais eles iriam lá baixar a cabeça para o gerentão e pedir o apoio, Sim. Né? E pedir o favor de me dar uma alternativa de investimento aí, porque você é o cara. Show de bola. E Murilão, tudo isso que você falou aí, cara, me fez lembrar o seguinte: muitas pessoas ficam sem saber o que fazer, sem saber o que empreender ou qual caminho tomar na sua vida tipo assim, fica de fato sem saber, sem norte, né? E uma das dicas mais valiosas que tem para essa descoberta é: o que é que você faria até mesmo sem ganhar R$1? O que é que você faria? O que é que você ama tanto que você faria mesmo que você não ganhasse nenhum R$1, né? E foi isso que aconteceu com você. Você amava tanto as finanças, você estava numa empresa que tinha sede por esse conhecimento, uniu o útil ao agradável. E, cara, você fazia aquilo como se ganhasse dinheiro para fazer aquilo, Exatamente. né, cara? E outra, né, velho? A remuneração era outra, né? Nossa. Se a gente for parar... Passou a ser outra? Não. Não. Existe uma outra remuneração. Não era a remuneração que tá muito financeira, além do né? Perfeito. Só que... Quero que você conte isso. E tem outra coisa, né? Que tipo assim... Ele iniciou ali gratuito, o negócio ganhou uma exponencialidade dentro da empresa e que no segundo momento poderia vir a ser pago, né? Lá pra galera. Mas ele ainda assim seguiu fazendo no gratuito ali. Ele fez buy hold no conhecimento dele. Exatamente. Então, qual foi a primeira motivação, né? Eu falei, tem um monte de gente que precisa. Eu quero me tornar financeiramente independente. E para isso eu optei por seguir, me tornar um especialista naquilo. E qual é a melhor forma que você tem de validar o seu conhecimento? Ensinando.
Uau. Ensinando. Total. E aí essa foi a minha grande sacada. E vendo as pessoas ter resultado com exatamente. isso, né? E aí eu montei um treinamento, estruturei o treinamento e comecei a ensinar as pessoas com o objetivo de consolidar cada vez mais o meu conhecimento e transformar vidas, impactar vidas. E aí quando eu falo que a remuneração passou, de certa forma eu era remunerado, né? Que aí é a lei do dar e receber. Então eu estava entregando, impactando vidas e com isso todo o resto, o universo, ele retorna para você. Quem não tem esse conhecimento, natural, essa sabedoria, fala, eu vou ganhar quanto com isso? Meu salário vai crescer quanto? É perca de tempo, né? Já teve tô fazendo isso de graça, não vou fazer e tal. Teve um cara que me fez uma pergunta que me travou. Eu não sabia responder para ele. Ele chegou para mim, tu já estava aberto para a empresa inteira e tal. Ele era da área ele era designer. E aí ele chegou para mim, cara, como é que você faz? Por que você faz um treinamento tão top, que gera um impacto tão grande na vida das pessoas de graça? Por que você faz isso? Aí eu travei, cara. Falei, caralho, por que eu faço isso? Eu não sei. Eu não sei te explicar, meu irmão. Eu vou pensar e depois a gente troca ideia, mas agora eu não sei. E aí eu comecei a refletir sobre isso, né? E aí é onde eu reforço. A remuneração era a satisfação de ver as pessoas. Eu me sentia muito bem em ver as pessoas sendo impactadas por aquilo. A transformação que aquele conhecimento gerava na vida dessas pessoas era tão grande, gerava uma satisfação tão grande que era foda, eu não sabia explicar. Daí eu comecei a buscar cada vez mais o autoconhecimento. E aí onde eu comecei a investir em terapia, investir em estudar mais como é que funciona a mente humana. E aí dentro desse processo eu cheguei à conclusão de que o segredo para você alcançar o mais alto nível de prosperidade e abundância está aqui. Show. Total. Tá na mente. E aí vem a grande pergunta que eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que a galera que tá assistindo aí agora, né, pode estar pensando assim, pô, legal, Murilo, mas você tava ensinando finança pra galera aí, engenheiro de software e tal, a galera que, de certa forma, tinha uma remuneração, né? Então eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, acho que é uma pergunta clássica, mas que vale a pena ser feita, que é... Como eu vou investir se não sobra? Qualquer pessoa... pode investir, pode começar a investir de diferentes níveis sociais e financeiros? Qualquer pessoa consegue? Então vamos lá. É uma ótima pergunta, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar: quanto você ganha e quanto você gasta. Eu acho que o grande problema da maioria das pessoas é que elas têm um padrão de vida que está muito acima da sua realidade. Além disso, a galera construiu uma crença muito forte de que investimento é para quem tem dinheiro. Né? Então, o cara, com esse argumento, ele já nem olha mais para a condição dele. Mas eu costumo dizer que, tanto que o primeiro passo do meu treinamento é fazer a conscientização. Então, dentro desse processo de conscientização, a gente vai arrumar a casa. Então, imagine um encanamento. Tem um tubo, e aí a gente vai fazer o quê? Imagina que esse tubo está todo coberto de sujeira lá e não está passando água. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, fazer uma limpeza desse tubo. Beleza, desobstruir. Só que quando começa a passar água, tem um monte de vazamento, um monte de furo. E aquela água está saindo. Agora imagine que a água que está passando por aquele tubo, ela deveria passar lisa, sem vazamentos, né? E essa água seria o seu dinheiro. Então o seu dinheiro ele tem que entrar, sair, mas não vazar. Aquela saída ela tem que ser contínua, controlada, né? E alinhada com as coisas que realmente te tragam satisfação e agregue valor à sua vida, né? E possibilite você conquistar tudo que você gostaria de ter. E aí, nesse primeiro passo, a gente vai arrumar a casa e a gente vai chegar à conclusão. Será que o meu padrão de vida está muito acima da minha realidade? Aí a gente vai fazer o ajuste. Se sim, a gente vai ter que ajustar. Cara, não dá. Você ganha 2.000, gasta 2,5. A gente vai ter que ajustar esse padrão.
para poder fazer sobrar dinheiro. Não tem mágica, é matemática. Vai ter que fazer, ou você vai sair no 0 a 0, ou você vai buscar uma forma de adequar o seu padrão. Primeiro passo. Beleza, ajustei o meu padrão, já sei, já tá alinhado. Tá sobrando dinheiro? Tá. Não tá sobrando dinheiro? Não. Tô no 0 a 0. Beleza. Qual é a habilidade que você tem que você pode colocar em prática para trazer mais recursos? Não só você, as pessoas que estão próximas de você dentro da sua casa. Sim. E aí a gente vai buscar uma forma de você ter mais grana. Beleza? Show. Colocando as suas habilidades em prática. Beleza, aí a gente arruma a diferença financeira. Eu já vi que você estava ganhando mais do que você deveria. Quer dizer, você está gastando mais do que você deveria. A gente traz isso para o ajuste. Beleza, agora eu não estou estourando, arregaçando. Está tudo no padrão, mas não está sobrando. Então a gente vai trazer mais renda, fazer sobrar. E aí a próximo passo seria, vamos analisar, será que realmente vale a pena você investir no mercado financeiro ou investir em você? Show. Então, ao invés de você investir no mercado financeiro, talvez ainda não seja o momento. Sim. Que foi o meu caso lá atrás. É o que a maioria faz. Quando eu tomei a decisão de sair e zerar a minha renda. Todo o recurso que eu tinha, eu investi em mim, busquei me qualificar e num espaço curto de tempo a renda voltou e superou aquela realidade. Então, todo mundo pode chegar nesse nível. Mas beleza. Aí a outra crença é investimento é alternativa de rico. Cara, você com R$30, R$40, você consegue fazer um investimento no título público. Hoje tem CDBs aí de várias instituições que você consegue fazer aporte mínimo de R$1, R$10, valores super baixos. Sacou? Então qualquer pessoa consegue investir um fundo imobiliário R$100, R$80, R$50. Então você consegue investir em fundo imobiliário. Você consegue gerar renda passiva e ver o dinheiro pingando todos os meses se você quiser amanhã, com fundos imobiliários, por exemplo. E aí vem o segundo maior desafio. Qual? Porque quando ele falou assim, cara, por isso que no meu treinamento eu abordo o seguinte, né? Que eu primeiro trabalho o cara, o nível de consciência dele, trago ele para consciência, desenvolvo mentalidade, amplio o campo de visão dele para depois ele começar a investir. Ajusta, organiza a casa, exatamente. né? Então, cara, e aí vem aquele lance, né? Que é o processo de, geralmente a pessoa tá pensando muito no curto prazo, né? Só que quando você faz esse trabalho de aumentar o nível de consciência da pessoa, né? Desenvolver uma mentalidade aí, exatamente, eu acho que isso muda tudo, né? Não é simplesmente o cara começar a investir e depois ele parar, né? Porque eu acho que o grande desafio é esse, né? O pensamento de curto prazo, que eu acho que é o que impede as pessoas de realmente investir e continuar investindo, né? De alcançar um objetivo através do investimento. Eu acho que é o pensamento de curto prazo. Cara, eu acho que foi mal. Eu acho que só para fechar o raciocínio, eu acho que o pensamento de curto prazo, ele leva as pessoas para busca do resultado imediato, que é o day trade, né? E aí muitos acabam se frustrando, né? E acaba fortalecendo às vezes aquelas crenças, exatamente, que eles já tinham lá, de que investir no mercado financeiro é perigoso, é super arriscado. Só que aí o cara muitas vezes acaba se afastando do mercado por causa disso, teve uma experiência frustrada. Mas a grande sacada é tipo, eu ensino pra galera no treinamento um método que eu utilizo na minha vida e eu ensinei para meu pai virou expert. Então, tipo, é uma gestão financeira baseada em metas. Sim. Então, eu coloco metas anuais e metas mensais. E aí, a grande sacada é que eu faço de uma forma que eu vou dando pequenos estímulos pro cara. Pequenos ganhos, né? Exatamente, são pequenos ganhos. E você está sempre atingindo o objetivo, você está sempre atingindo o objetivo. Quando você está sempre atingindo o objetivo, você começa a mandar mensagem pro seu cérebro, falar, essa parada é top, meu irmão. E aí você começa a buscar mais. E aí você começa a aumentar o nível de complexidade dos seus objetivos, show, sacou? E aí você começa ao longo do tempo. E aí o mais legal é que você acumula, realiza, investe, rentabiliza aquele dinheiro até você chegar num valor que você precisa, realiza
paga à vista, compra com desconto, ganha milhas e aí você consegue fechar todo um ciclo, né? Onde eu ensino o cara a rentabilizar o recurso, pagar menos do que a grande maioria, porque a maioria paga juros ou paga o valor integral, porque paga parcelado, que é o imediato, né? E aí, além disso, você ganha milhas e começa a viajar, porque se você começa a planejar o seu acumulado, você aumenta o potencial de acúmulo de milhas. Eu ensino você a potencializar esse resultado dessas milhas, né? E ainda ter cashback, que é uma modalidade que já está rolando aí há bastante tempo. Então você junta tudo isso aí e faz alavanca dos seus resultados, né? Engrossa o caldo, né? Depois você me manda o link, tá? Do curso. Engrossa o caldo. Show de bola. E aí, cara, você falando aí sobre possibilidades de investimentos com mínimo de recurso, né? E aí muitas pessoas que estão assistindo agora devem estar falando assim, cara, não sabia disso. Eu não sabia dessa informação. Eu achava de fato que precisava ter muito recurso, muito dinheiro para poder começar a investir. Mas aí vem a grande sacada. Entra aí novamente o assunto pensamento a curto prazo. Aí a pessoa entende que pode começar a investir com R$1, que você falou aí. E aí quando ela vê que o resultado também é proporcional, também é pouco, e vai demorar para que ela possa escalar, aí vem a desistência. Por quê? Porque não é a curto prazo. É o mediatismo, e aí vem outra sacada. Aí é uma roda, né? Não tem conhecimento, gero conhecimento, que eu posso entrar com pouco. Quando eu entro com pouco, o resultado não é imediato, paro de investir. E aí é sacada, né? Por isso que vem o desenvolvimento da mentalidade antes de tudo. Só que tem um segundo ponto, né? Tem um segundo ponto. Vamos parar, se a gente for parar para pensar aqui, imagina esse cara investindo um pouco durante 10 anos. Isso. Né? Porque se ele continuasse, né, investindo um pouco durante 10 anos, ele ia chegar em algum lugar, né? Ia estar muito mais na frente em 10 anos. Agora imagine se ele para e 10 anos vão se passar de qualquer jeito. Ia falar isso agora mesmo. Em qual ele poderia estar ali multiplicando o patrimônio, né? Então, independente de qualquer coisa. Então, assim, eu pensei assim, cara, já que você não tá, aquilo não está fazendo diferença para você, então continua fazendo e vai fazendo isso ao longo do tempo, né? Já que não faz diferença, vai fazendo e vai deixando lá, né? Que eu acho que pode fazer uma grande diferença lá na frente. Cara, muito bom. Tem uma parada que eu tenho mais uma contribuição. Tem uma parada que é mais legal, né? Dessa sacada. Que você, tipo, a visão é de longo prazo. Mas quando você vai investindo, a fatia do bolo ela vai crescendo. Vai aumentando. Ela vai crescendo. Ela vai crescendo. E aí, quando ela chega num determinado patamar, que você consegue fazer determinadas alternativas de investimento que não estão dentro do mercado financeiro necessariamente, que pode ainda alavancar ainda mais os seus resultados. Conhecimento. Aí entra o conhecimento. E aí, você, dentro desse contexto, você pode se conectando a pessoas que têm um propósito muito similar, e aí vocês juntos, em vez de você, eu quero investir no negócio, eu vou teria que investir 100 mil, mas se eu tenho 4 pessoas que têm o mesmo propósito, a gente está conectado, eu pego 25 mil de cada um e a gente investe naquele negócio, a gente divide o risco, todo mundo ganha e ainda aumenta ainda mais o meu bolo, né? O potencial de chegar mais rápido no meu resultado, né? Mas para isso você precisa começar. O bolo vai crescendo, quando ele chegar num determinado patamar, você consegue fazer investimentos mais ousados, com mais risco, consequentemente gerar mais retorno. É uma bola de neve, né? Exatamente. E aí tem um ditado que diz assim, um ditado não, né? Na realidade, pessoas com pensamentos medianos, né? Elas falam assim, quando você apresenta uma oportunidade de investimento, seja em um negócio, seja em autoconhecimento, seja em investimento financeiro, o pessoal fala assim, cara, mas e aí, eu vou ter que fazer isso durante 10 anos? Eu não sei se daqui a 10 anos eu vou estar vivo. Aí a pergunta que você tem que fazer de volta é, cara, mas e se tiver? Exatamente. Você não sabe se vai estar vivo, então por isso que você não vai fazer isso. Mas e se você tiver? Não vou guardar dinheiro não, ou não vou investir para ter uma rentabilidade maior no futuro não, porque eu não sei se vou estar vivo. Cara, e se você tiver? Cara, eu vou te falar, sempre que eu ouço alguém falar isso, e ele fala comigo, eu falo assim, cara, beleza, mas mesmo, possa ser que você não esteja vivo, daqui a 10 anos. Sua descendência. Exatamente. Mas se eu te perguntar uma coisa, você imagina que você vai morrer amanhã? Não. Então, eu sempre falo isso, né? Ninguém imagina que vai morrer amanhã, né? Então, meu irmão, é isso, né? A gente quebra isso aí.
Mas, cara, vou dizer, muito bom o papo. Gostei muito. Conteúdo muito bom. Dá pra gente continuar esse assunto aí por mais uns 5 podcasts. Mas a gente tem um tempo. E eu queria que você pontuasse pra gente o seguinte, cara. Dá as suas dicas pra galera aí agora que tá assistindo. Fala assim, eu queria que você falasse agora com 2 pessoas diferentes. Primeiro, aquele cara que tá endividado. Qual o primeiro passo para ele agora? E o segundo, para aquele cara que já consegue ganhar um dinheiro e ele não tem dívida. Ele quer investir agora. Dá 2 dicas aí para uma para cada pessoa. Boa. Para o cara que está endividado, a minha primeira recomendação é ele fazer um levantamento de todas as dívidas que ele tem. Passo 1. Identificar quem são, né, os credores. Os credores. Se for instituição, qual é a taxa de juros que você tem que está sendo praticada naquele momento. E aí você precisa fazer um mapeamento, valores, saldo, liga na instituição, qual o saldo devedor? Quanto é que eu estou devendo? Então eu sei para quem eu devo, quanto eu devo e qual é os juros que está sendo praticado naquele negócio. Com essa visão, aí o próximo passo é você, por exemplo, o cara que tá... Existe uma certa diferença do cara que tá endividado do cara que está inadimplente. Né? Essa dica aqui é para o cara que está inadimplente, que é devedor mesmo. Devedor, exatamente. Porque endividado é o cara que comprou um imóvel financiado. Você tem uma dívida. Você consegue pagar. Eu chamo esse cara que ele tem um comprometimento financeiro, não uma dívida. Você tem uma dívida. Tanto que quando você vai colocar na sua declaração, você vai lá na lista de bens e direitos e você tem você tem que especificar as dívidas que você tem. Show. Sacou? Então, o cara endividado é o cara que comprou o imóvel financiado, mas ele está pagando, ele não está inadimplente. O problema é quando o cara está inadimplente, ele deixa de pagar. Aí é o cara que precisa saber quem ele deve, qual o saldo devedor daquela dívida e qual os juros praticados. Entra em contato com a instituição e pergunta, cara, eu queria entender qual é o saldo, qual é a minha situação. Beleza. Eu quero resolver, eu vou resolver esse problema, mas agora eu não tenho condições, então eu estou buscando uma alternativa. Sacou? Aí beleza, eu estou sem renda. Cara, qual é a habilidade que você tem ou algum familiar seu tem, que você pode colocar em prática e começar a fazer dinheiro. Minha mãe, ela sabe fazer um bolo que ninguém faz igual. Vamos fazer o bolo junto com a família ali e vamos fazer esse negócio, vender, gerar renda para você começar a dar os primeiros passos. E aí, outra alternativa é você olhar no mercado. Eu ainda tenho crédito? Ou eu não tenho crédito? Se você está negativado, aí fica mais difícil. Mas se você ainda tem crédito, eu sei qual é a taxa de juros praticada na maioria das minhas dívidas. Qual é será que eu consigo trocar essas dívidas mais caras por uma mais barata? Será que o meu gerente ele me dá a minha linha de crédito, possibilita eu quitar todas essas 5 dívidas aqui e transformar ela em uma só? Show. Ou se eu tenho recursos, eu estou devendo ali no cheque especial, mas o dinheiro que eu tenho é o suficiente ali somente para cobrir, cobre. Porque a dívida que tem, cheque especial, rotativo do cartão, as dívidas que têm o maior potencial. Taxa de juros. Tem a maior taxa de juros. Eu consigo pelo menos estancar essas daqui, as outras eu vou resolvendo com calma. Vou buscar mais renda, vou buscar ajuda de familiares e conversar. Não tem que ter tabu para falar de dívida. Show. É uma situação que qualquer pessoa está passiva a passar. Por mais que ela tenha um equilíbrio financeiro bom, às vezes ela pode vacilar e escorregar ali e acabar fazendo uma dívida e se prejudicando. Tá? Então essas são as dicas para o cara que está endividado. O outro perfil é o cara que não está endividado, ganha um dinheiro e ele tem condição de começar a investir, por menor que seja esse investimento. Tá. Então esse cara, primeiro eu recomendo ele olhar como é que está a condição dele como profissional no mercado. Sacou? Então, às vezes, o cara tem um dinheirinho para investir, mas ele não está bem posicionado no mercado. Será que é o momento, vale realmente você investir todos esses recursos no mercado financeiro ou investir em você? Boa. Se tornar um cara mais foda, mais qualificado.
E aí, aumentar o seu valor diante do mercado. E aí, consequentemente, você aumentando o seu valor, você começa a aumentar a sua remuneração e suas margens de investimento. Né? Então, essa seria a primeira alternativa. Mas, Murilo, mas eu só vou fazer uma coisa e não vou fazer a outra? Não. Pega uma fatia do recurso que sobra, investe com a perspectiva de longo prazo para realizar seus objetivos e 10%, 20% você foca em investir na sua qualificação e se tornar um cara cada vez mais foda e aumentar o seu valor diante do mercado. Show de bola. Show. Ou investe para você conseguir ter um capital para poder você se desenvolver, né? Caso isso exija um pouco de recurso maior. Exatamente. Show de bola. Top demais. Assunto bom, conversa foi boa. Bom demais. E é isso aí. Vou me despedir de vocês. Galera, muito obrigado. Murilão, valeu demais, cara. Deixa aí sua mensagem final pra gente se despedir da galera. Legal. Acho que a mensagem que eu quero deixar pra galera aqui... Então, a mensagem que eu quero deixar pra vocês é que eu vim de família humilde. Então, se eu conseguir mudar a minha realidade, qualquer um pode. Não existe limitador. Então, o meu objetivo, eu faço o que faço porque eu acredito que qualquer pessoa, independente da sua base, consegue mudar a sua realidade. Através da educação financeira, gradativamente você consegue enriquecer, realizar todos os seus objetivos e ter muita prosperidade e abundância aí. E aí, ao longo dessa jornada, a partir de um determinado patamar, você consegue gerar e se transformar no agente transformador, agente de mudança ali para o mundo. Uau. Beleza? Show de bola. Murilão, tamo junto. Top. Gratidão. Valeu, galera. Vem aí mais vezes. E é isso. Galera, Tamo um junto. abraço. Tamo Valeu. junto. E até o próximo episódio.